Gente, como eu sei que vocês gostam de uma fofoca espírita, eu vou contar uma fofoca espírita edificada. Essa não fui eu que escutei em palestra, foi o amigo que me apresentou a doutrina espírita, que me presenteou com o Livro dos Espíritos, que ouviu e me contou. Ele disse que um homem, há muitos anos atrás, tipo Idade Média, liderava um exército muito cruel, onde ele dizimava as tribos por onde ele passava. E numa dessas tribos ele teve um ato de crueldade máxima, onde ele pegou os sobreviventes, trancou numa igreja, homens, mulheres, crianças, idosos, trancou numa igreja e mandou seus soldados atearem fogo. E matou todo mundo ali naquela situação. Porém, o resto da encarnação dele foi de extrema perturbação, porque ele foi perturbado pelos espíritos dessas pessoas que ele matou, né? Principalmente com essa maneira tão cruel. Muitos não perdoaram, se revoltaram, quiseram vingança e se juntaram e ficaram em cima dele o tempo todo, perturbando, né? Obsidiando. Então, ele teve um resto de vida que ele chegou quase que à loucura. Quando ele desencarnou, ele estava totalmente perturbado. Foi direto para o umbral, né? Que é um local de baixa vibração, né? Você vai por associação mental. E esses espíritos também que não tinham perdoado, que tinham desencarnado dessa maneira e não tinham perdoado, que queriam vingança, foram atrás dele no umbral e continuaram massacrando, torturando ele ali. Até que ele, consumido pela culpa, pelo remorso do que ele tinha feito, e ele já estava demonstrando remorso e culpa enquanto encarnado, por isso que ele ficou também frágil, né? Porque fora o ato aterrorizante que ele fez, ele se fragilizou pela culpa, porque ele começou a entender. Então aí ele abre caminho mais fácil ainda para que os obsessores consigam atacá-lo. Porque quando você tem a culpa, não adianta você se entregar na culpa, você tem que fazer algo para quitar aquilo que você fez. Então, em um certo momento, ele percebeu que ele precisava se quitar com a lei, ele precisava sair daquele sofrimento, no umbral, daquela tortura. Ele rezou, rogou o amparo divino, pediu uma nova oportunidade, ele foi resgatado do umbral, foi para os prontos de socorro espirituais. Lá ele ficou longo tempo na erraticidade, estudando, trabalhando, aprendendo. E aí, quando ele teve merecimento, ele teve uma nova chance de retornar. Dessa vez, ele retornou como uma mulher. Eu não lembro, mas se eu não me engano, essa mulher não teve filhos e nem casamento. A vida dela foi toda dedicada à caridade. Ela viveu para o outro e pelo outro. Se dedicou totalmente, mostrando que o espírito realmente tinha interiorizado aquele aprendizado, que realmente a culpa e o remorso do que ele fez modificou e trouxe o aprendizado para aquele espírito. Então, o que aconteceu como consequência disso? Ele precisava, na programação encarnatória dela, no caso, né, que já era uma mulher, precisava desencarnar através de incêndio, porque as vítimas dele tinham sido mortas por um incêndio que ele causou propositadamente. Então, para que ele se sentisse quite com a lei, ele deveria ter um desencarne por incêndio. Mas a espiritualidade, ela é tão misericordiosa que, por ele ter sido tão bom durante a vida, por ele ter mostrado a modificação, porque, como eu sempre falo, Deus, ele não é vingativo, ele é reeducativo. Ele teve um desencarne por incêndio, mas de maneira imediata, numa explosão de posto de gasolina, onde ela não sentiu dor. Eu fico falando ele e ela porque era uma encarnação masculina, depois uma reencarnação feminina. Então ela não sentiu dor. Ela teve um desencarne por algum motivo que eu não sei dizer aqui, porque se ele me explicou, eu não lembro. Precisava passar pelo desencarne, o perispírito precisava registrar o desencarne através do incêndio, por conta do que havia sido feito. Mas, por misericórdia divina, não precisou que fosse um incêndio doloroso, onde a pessoa fica ali, né, do jeito que a gente imagina que aconteça. Então, foi um desencarne rápido, através do fogo, porém rápido, porque ela mostrou, através da sua vivência, que ela tinha se modificado e que ela tinha pagado o mal com o bem. Então, se ela estava quitando o mal com o bem,
Deus teve misericórdia dela e a levou de volta para o plano espiritual de maneira menos indolor possível, porém dentro da quitação da lei.